E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e vim trazer aqui para vocês mais um comparativo de processador X99 e a gente vai falar para vocês especificamente aqui do 2680 V4, que é o CPU V4 que mais vale a pena atualmente da plataforma X99, porque ele sai aí na faixa de R$70, já com imposto incluso ele vai ficar aqui mais ou menos uns R$84, então é um CPU que tem uma quantidade de núcleos muito bacana, 14 núcleos, ele é um V4, trabalha na frequência de 2400 MHz em memórias DDR4 e ele tem um boost aí até 3.3 GHz. É um CPU que na minha concepção vale muito a pena para jogos, trabalho, edição e também para lives. E o comparativo aqui vai ser contra o 1650 V4, que é um CPU que eu trouxe aqui no canal recentemente, que tem um boost até 4 GHz. Também vou testar aqui contra o 1660 V3 e também contra o 2667 V4. E o CPU aqui que tem mais núcleos, pessoal, é o 2680 V4, mas o que torna ele interessante para jogos é o seu cache. Ele tem um cache aqui de 35 MB, já o 1650 V4 ele tem um cache apenas de 15 MB, ele é 6 núcleos, 12 threads, porém ele tem um boost até 4 GHz. Já o 1660 V3 ele tem 8 núcleos, 16 threads, um cache de 20 MB e ele tem um clock até 3.5 GHz. E o 2667 V4, como todos já conhecem, ele tem 8 núcleos, 16 threads, boost até 3.6 e ele tem um cache de 25 MB. E para quem tem dúvida se vale a pena pegar a placa-mãe X99 básica, na minha opinião vale muito a pena. Exemplo aqui a X99H, que é uma placa-mãe que eu testei recentemente no canal. Eu fiz o teste com 2680 V4, um teste extremo, e ela suportou o processador, ficou ali em média 80 graus aqui na parte do VRM. Então ficou a temperatura muito boa, eu utilizei um cooler de torre, então ela conseguiu suportar o 2680 e consequentemente vai conseguir suportar também o 2690 V4. E também qualquer outro processador aqui que eu mostrei para vocês que vai aparecer nesse comparativo. E memória para você utilizar com essa placa-mãe tem essas aqui da Kizler. Já tem um kit aqui com 2 pentes de 8 GB saindo por cento e R$18. A gente vai testar aqui para vocês com uma RX 6800 XT. Esses testes vão ser feitos aqui no baixo, vou testar aqui algo em torno de 5 a 6 jogos. E a gente vai fazer aqui para vocês também um teste no benchmark do CPU-Z e também um teste de benchmark de memory cache de cada processador aqui, trabalhando em quadri-channel com o CL ali entre o CL13 e também entre o CL14. Então acompanha aí os testes e comparativo desses 4 processadores da plataforma X99. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. E agora vamos começar aqui os comparativos em jogos nos 4 processadorzinhos. Vou testar aqui para vocês primeiramente o COD Warzone 2.0 em Full HD aí com preset no baixo e o seu campo de visão aqui em 120. Nesse jogo aqui, pessoal, a gente teve o seguinte resultado. O Zinho E5 2680 V4, por incrível que pareça, ele conseguiu entregar aqui o melhor desempenho entre os outros processadores. Ele fez aqui uma média de 88 FPS. Já o 1650 V4 ele fez aqui uma média de 83 FPS. Já o 1660 V3 fez uma média de 75 FPS. E o 2667 V4 fez uma média de 86 FPS. Em relação aqui ao consumo, o que menos consumiu aqui foi o 2680 V4 e o 2667 V4.
Já o 1650 consumiu ali 5 watts a mais e já o 1660 foi o que mais consumiu em média de 55 watts. Mas o desempenho aqui em ambos os processadores ficaram muito bom aí no COD Warzone 2.0. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o CS2, esse aqui eu vou testar em Full HD com o preset no baixo. E nesse jogo aqui, o 2680 V4 conseguiu entregar uma média aqui de 200 FPS. Eu fiquei até surpreso, porque ele entregou uma média melhor que o 1650, que fez 172, e ele entregou uma média melhor do que o 1660 V3, que fez 187. Já o 2667 V4 foi o melhor aqui no CS2, ele fez aqui uma média de 223 FPS. Novamente o consumo, o 2680 e o 2667 teve ali mais ou menos o consumo parecido. O 1650 V4 consumiu menos do que esses dois. Já o 1660 V3 acabou consumindo mais. Ele ficou ali na casa dos 55 a 60 watts de consumo. Então o 2680 V4 fez um bom desempenho, mas quem levou vantagem aqui no CS2 foi o 2667 V4. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o Cyberpunk 2077 em Full HD com os gráficos aqui no baixo. E o 2680 V4 fez 100 FPS aqui de média, já o 1650 V4 fez 98, já o 1660 V3 fez 115 e o 2667 V4 também fez 115 FPS. Aqui a gente teve um empate técnico entre os dois, né, que é o 1660 V3 e o 2667 V4, que teve o melhor desempenho aqui no Cyberpunk 2077. O que menos consumiu nesse comparativo foi o 1650 V4, o que mais consumiu foi o 1660 V3, que ficou ali na casa dos seus 75 watts, já o 1650 V4 ficou ali na casa dos seus 45 watts de consumo. E o próximo jogo que eu vou testar aqui no comparativo vai ser o jogo Forza Horizon 5. Esse aqui eu vou testar em Full HD com o preset aqui no baixo. E o 2680 V4 fez aqui uma média de 155 FPS, já o 1650 V4 fez 158, o 1660 V3 fez a mesma média do 2680 V4, que foi 155 FPS, e o 2667 V4 se sobressaindo nesse jogo, fazendo aqui uma média de 167. Em relação aqui ao desempenho, o 2667 foi muito bom, mas eu gostei do desempenho do 2680, até porque ele é um processador que custa em média R$70, então ele custa 2 ou 3 vezes a menos do que o 2667 V4. Então é um baita CPU que entrega um bom desempenho. Consumo, aqui ficou equiparável, o 2667, 1650 V4 e o 2680 V4 ficou com consumo parecido, já o 1660 V3 novamente foi o que mais consumiu aqui no comparativo. E pra gente finalizar aqui, pessoal, o último jogo que eu vou testar pra vocês vai ser o God of War. Vou testar em Full HD com os gráficos no baixo. E por incrível que pareça, o que se saiu melhor aqui nesse comparativo do God of War foi o 2680 V4, que fez uma média de 119 FPS. Já o 1650 V4 fez 99 FPS. Já o 1660 V3 fez 104 e o 2667 V4 fez 110 FPS. Aqui provavelmente por conta do 2680 V4 ter um cache um pouco maior do que os outros processadores, ele acabou entregando um melhor desempenho aqui no jogo do Deus da Guerra. Em relação a consumo, o 2667 V4 e o 1650 V4 ficou ali basicamente com o mesmo consumo. Já o 2680 V4 acabou consumindo ali em média 5 watts a mais. E o 1660 V4 novamente foi o que mais consumiu aqui nesse comparativo. Eu curti demais o desempenho aqui do 2680 no jogo God of War. E esse aí foram os comparativos e testes em jogos dos 4 processadores da plataforma X99, que foi o 2680 V4, 1650 V4, 1660 V3 e o 2667 V4. E igual eu informei para vocês que o foco aqui foi mostrar que o 2680 V4 é um CPU que vale muito a pena pelo seu preço. Ele é o que tem mais equilíbrio se você quer utilizar para jogos, se você quer utilizar para trabalho, para lives, para edição e também se você procura um custo-benefício interessante. Então o 2680 V4 é uma ótima opção. Em alguns casos ele vai ser até melhor do que o 2667 V4. Obviamente que não vai ser em todos os jogos, mas jogos que utilizam bastante o cache do processador,
ele vai se sair melhor do que o 2667V4, até porque ele tem 10 megas a mais do que o 2667. Então é um baita CPU que dá para você utilizar nessa placa-mãe simples com tranquilidade. A gente já testou no canal, tá aprovada e ela custa baratinho aqui na média de R$207. Se você tiver moedas na sua conta, ela pode sair até mais barata, ali na faixa dos 180, 190 reais mais ou menos. E as memórias você pode utilizar esse kit aqui de 8 GB, 2 pen de 8 GB da Kizler, que sai R$118. Então é esse aí, pessoal, o comparativo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser participar do grupo do Telegram e também do WhatsApp de promoção, links na descrição. Então é isso aí, fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.